We're living in a digital world, but only 0.3% of professionals know how to program, how to code. How can we keep going with only 0.3% doing the development work to create everything that the other 99.7% of professionals will need to use in their work? Recently, a group of companies has started to challenge this status quo. These companies are building what have become known as no-code solutions, or no-code tools that allow non-technical people to create digital products. In this series of videos, we're going to talk to some of the people behind these companies. These are some of the movers and the shakers that are helping to push forward the no-code movement. Olá, eu sou Maurício Longo, esse aqui é Alexandre Strack. Nós somos criadores do canal Mundo Exponencial e da comunidade BinoCoder. E como parte do lançamento da comunidade, nós resolvemos fazer uma série de vídeos para conversar com algumas das pessoas que estão por trás do movimento No Code. A primeira pessoa com quem nós conversamos foi David Adkin, cofundador e atual CEO da Adalo. Esse vídeo já está publicado no canal Mundo Exponencial e na comunidade BinoCoder e pode ser assistido na sua íntegra, sem qualquer restrição, tanto na comunidade como no canal. Como a gente sabe que tem muitos brasileiros que não falam inglês, nós resolvemos fazer uma segunda série de vídeos comentando aquilo que foi discutido nas gravações com estas pessoas. Então, você está aqui assistindo agora o primeiro desses vídeos e eu e o Alexandre aqui vamos comentar um pouco do que foi falado pelo David Adkin na conversa que a gente teve com ele. Bom, primeira correçãozinha que eu queria te fazer, Maurício, é que essa série de vídeos ela vem com o lançamento do BinoCoder na versão global, né? O BinoCoder já existia antes dessa série, né? Ele vem passando por uma evolução, começou se chamando Mundo No Code, virou BinoCoder, e agora continua sendo BinoCoder, só que agora ele se expandiu e está globalizado, aonde nós temos a possibilidade de ter dentro dessa nova versão pessoas que falam inglês e pessoas que falam português. Daqui a pouco teremos, muito provavelmente, outros idiomas, mas isso é papo para uma outra conversa. Voltando ao assunto, conversa com o David Adkin. Essa foi uma conversa muito enriquecedora, eu diria. É muito bom a gente poder entender as motivações que estão por trás dos criadores dessas empresas. De onde eles vieram, por que eles estão fazendo isso, no que eles acreditam. É mais ou menos daquele estilo programa do grande canal de TV, onde vivem, o que comem, como se reproduzem os animais. Nesse caso, é uma série específica sobre o mundo no-code, e virão outras pessoas, né? Esse é o primeiro vídeo comentado em português para as pessoas que têm dificuldade com o idioma, e a gente entende que são tantas os conhecimentos e tantos os takeaways legais que a gente consegue num vídeo como esse do David, que vale muito a pena comentar em português para que todos possam se beneficiar da riqueza daquela conversa. Eu fiz algumas anotações dos principais pontos, eu acho que foram abordados, e a gente vai passar por eles aqui. Eu acho que seria interessante, primeiro, dizer que, em resposta, vamos dizer assim, à pergunta sobre qual era o posicionamento, né, diferente, vamos dizer assim, do Adalo, o David colocou que, dentro de um espaço que se divide hoje em algumas categorias, o Adalo é, primeiro, uma aplicação, uma solução para a criação de apps, que depois evoluiu também para a criação de sites. Então, isso, para quem já usou o Adalo, já teve algum contato, é evidente que ele está mais adiantado na parte de mobile do que na parte de sites só, né, Alexandre? Mas é interessante a gente saber que isso aconteceu assim porque ele, de fato, nasceu para ser, primeiro, um criador de aplicativos. Isso foi muito bom, né? Porque, na verdade, a gente já tinha percebido que tem uma distância muito grande entre o que você consegue construir
para mobile que você consegue construir como website. Então, foi muito bom a gente ouvir dele, literalmente, que a motivação pela criação do produto era fazer aplicativos mobile. Então, realmente, em termos de criação de aplicativos mobile, que independe de onde você vai distribuir, né? Isso também foi uma coisa que ele falou. Se você quer distribuir o seu aplicativo mobile na loja da Apple, na loja do Android ou com o PWA, é você que escolhe. Então, eles nasceram com essa filosofia, com esse objetivo em mente, depois eles caminharam em direção a fazer sites, que é, digamos, um caminho que outros também seguiram, mas é muito interessante saber que eles literalmente nasceram mobile first. Ele também definiu nesse ponto que o público-alvo que eles estão atingindo hoje é primariamente de empreendedores, né? Embora tenham empresas que estão usando a W, empresas já mais estabelecidas que estão usando a W, e em conversa com o David até fora do vídeo, ele comentou de existirem já clientes que têm até mais de 10 mil usuários nas suas aplicações. Ainda assim, a maioria das pessoas que usam a ferramenta são empreendedores que estão construindo um negócio e estão usando esse tipo de ferramenta. O que, de certa forma, se alinha com o que acontece no mundo, né? Ou seja, de fato, há uma demanda grande, enorme, e agora com a Covid ainda maior, por aplicativos mobile, literalmente, para que você tenha outras formas de ofertar e de se relacionar com seus clientes através de um mecanismo digital. E o mobile um aplicativo mobile é um caminho que grande parte das empresas ou quer, ou, na verdade, já tem e só quer melhorar e avançar mais rapidamente. Então, eu acho que isso demonstra um alinhamento claro, né, no que está acontecendo com o mundo, com o que eles estão fazendo. Sem dúvida. E o que eu achei interessante e curioso foi que o David, quando contou a história de como ele chegou aonde chegou hoje, vamos dizer assim, na W, né? Ou seja, qual foi a trajetória dele, ele contou que ele é arquiteto. E quando a gente fala arquiteto, para que não haja confusão, a gente está falando de arquiteto daqueles que desenha prédio, né? Desenha casa e tal. E que ele resolveu enveredar para o lado da UX, né? Da experiência de usuário, e que, inclusive, quando ele se candidatou a primeiro emprego que ele teve trabalhando nessa área, ele fez o pitch, vamos dizer assim, de que você fluía por um aplicativo da mesma forma que você fluía por dentro de um prédio e tal, e a história colou e ele foi contratado para o primeiro emprego dele trabalhando nessa vertente, né? E eu achei interessante que foi desse trabalho, vamos dizer assim, de UX, observando a evolução das ferramentas de UX, que ele começou a pensar sobre que um dia seria possível fazer o tipo de coisa que ele está hoje fazendo, e embora ele naquela época não se imaginasse fazendo parte disso, né? Mas pelo fato que as pessoas, quando viam o resultado do trabalho dele, que eram uns mock-ups de tela tal, estarem com a impressão de que aquilo já era um aplicativo pronto, e perguntar, ou então já está pronto, já tal, e o que ele tinha era só o mock-up, né? Ou como ele disse, era fake, né? Ele acabou falando assim, pô, deveria ver o próximo passo, né? Eu deveria poder levar o design que eu fiz até aqui para o próximo passo e ele começar a funcionar. Essa parte eu acho que foi muito legal, né? Porque você vê a evolução dele enquanto profissional, dele enquanto pessoa por trás da criação de um produto, e qual é a trajetória, porque muitas vezes as pessoas acham que quem cria esse tipo de ferramenta, quem literalmente resolve empreender nesse tipo de coisa, vem só do lado técnico, né? Ele é literalmente arquiteto, não é arquiteto de software, não tem absolutamente nada a ver, nada a ver. E aí ele foi parar, de novo, numa coisa que ainda assim não tinha nada a ver, apesar de ter uma proximidade, a questão da user experience. Mas eu acho que uma coisa que me marcou muito nessa hora foi quando ele disse que a motivação dele, né, enquanto pessoa, profissional, o que o motiva a realizar é o fato dele querer ajudar as pessoas a criarem coisas, né? E isso foi o motivo pelo qual ele foi para a arquitetura, e esse é o motivo pelo qual ele acabou indo parar na user experience,
E aí, do User Experience, eu falo, cara, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas a dar o próximo passo na criação? Então, é muito legal você ver o propósito do indivíduo literalmente se materializando ao longo da carreira dele, passando desde a da fase que ele estudou para uma determinada coisa e como é que ele foi se movimentando, né? Assim, é bem legal isso daí. E interessante de ver como ele, identificado com esse propósito de ajudar as pessoas a criarem coisas, ele não se fixou a trabalhar num tipo só de coisa, né? Porque ele definiu para ele um propósito mais amplo de ajudar a criar qualquer coisa, teoricamente, né? Achei isso muito legal também. É muito legal isso aí. Então, ele comentou também que nessa trajetória dele na parte de UX, ele participou da criação, vamos dizer assim, do desenho, né, de vários designers de software para você desenhar tela, né, desenhar e-mail, esse tipo de coisa, e que meio que ali foi uma evolução natural em que ele chegou onde chegou hoje, ajudando você a criar apps. Isso daí foi bem interessante, né? Porque ele percebeu, e é bem legal você ver isso, né? Uma pessoa que não é do mundo do software, e isso é muito comum em outras áreas, né? A gente tem, quando se fala hoje de inovação aberta e tal, e muitas outras coisas, acontece isso, né? Pessoas que não são literalmente daquele negócio, daquela área de expertise, conseguem enxergar algo que outros talvez demorem um pouco mais. Ele percebeu isso, né? Lidando com software de UX, né? Qual seria o próximo passo? O que eu posso fazer para levar esse negócio para o próximo ponto, né? Então, eu achei isso muito, de fato, muito interessante, porque se você pensar para quem vem do lado da arquitetura, é mais ou menos isso, né? Lá atrás, os caras tinham que desenhar a planta literalmente no papel, com a régua T e prancheta e tal. A coisa foi evoluindo, softwares para você fazer só a planta, hoje softwares que você faz a planta e ela vira 3D, softwares que você faz a planta vira 3D, coloca decoração, enfim, ou seja, tudo isso é um processo de evolução. E eu acho que ele, como vem dessa área, ele começou a perceber que no software estava faltando esse pedaço, né? Principalmente para pessoas que não tinham a formação, porque ele, como arquiteto, também percebeu isso, né? Ou seja, esses softwares que eu acabei de mencionar, que os arquitetos usam hoje em dia, podem ser usados por pessoas que não são arquitetas. Então, ele, de uma certa forma, ele navegou por essa jornada do ponto de vista que ele estudou e ele conseguiu, né, encontrar similitude ali do lado da criação de software. E ele se encaixa, vamos dizer assim, ele se encaixou bem, né, nesse caminho com a trajetória dele, independente de ter passado por áreas bem diferentes, né? A gente questionou um pouco ele sobre como é que ele via posicionamento dos produtos que são mais para o lado do low-code e isso em relação ao no-code. E ele fez uma observação que tem todo reflexo naquilo que a gente vê hoje, é de que os produtos low-code eles ainda são muito voltados para desenvolvedores e para o mercado corporativo, principalmente em função das faixas de preço que são praticadas, né? Então, embora você tenha soluções muito interessantes na área do low-code, eles são menos atrativos para quem é um empreendedor, para quem é uma empresa menor, devido a eles terem um custo de entrada mais alto, né? Bem mais alto, né? Isso foi bem interessante, porque está totalmente alinhado com aquilo que não só a gente fala, como a gente já viveu, né, na prática essas questões há muitos anos, lidando com tecnologia. Então, quer dizer, de fato, a visão por trás do low-code, ela vai num caminho de aceleração para técnicos, né? Para pessoas que... Eu não gosto muito dessa palavra técnicos o tempo todo, porque, na verdade, eu acho que o low-code também já evoluiu até um certo ponto, onde você não precisa ser tão técnico, mas algum conhecimento técnico você vai precisar ter, porque senão você não consegue entender, digamos assim, a profundidade da parte do low, né? Você vai ter que fazer coisas ali que não são simplesmente visuais, ou mesmo que sejam muito visuais, elas têm uma implicação maior, né? Que requer que você entenda o que está por trás daquilo. Então, eu achei isso muito claro, ou seja, ele tem uma visão muito clara que isso não era aquilo que ele queria fazer, né? Então, foi muito bom isso daí também. E ele vê o no-code hoje penetrando no espaço corporativo como mais uma ferramenta na sua caixinha de ferramentas ali
junto daqueles tradicionais planilha, editor de texto, editor de slides e tal, para você resolver um pequeno problema para o qual um software é a melhor solução, não é uma planilha, né? Mas que antes não seria possível porque exigia que você tivesse exatamente um conhecimento sobre programação, tal, que o no-code vem trazer a você a possibilidade de você de poder dispensar quando você está trabalhando em aplicações menores, tal. Então, ele enxerga esse como o principal caminho de penetração do no-code no mundo corporativo. Como ele veio de um lado de criação, onde, obviamente, ele tem uma mente design, né? Que é um arquiteto, então ele tem essa mente de criação, de design do ponto de vista de como, literalmente, desenhar uma solução, e eu acho que o que ele percebeu é justamente isso, cara, como é que eu posso dar poder para essas pessoas fazerem aquilo que só o pessoal do software consegue fazer, os programadores. Então, por isso que ele separa claramente o low do no. Ele falou, o no é para essa outra galera, é para um outro pessoal que não quer necessariamente ter o conhecimento técnico que, quando você vai usar um low-code, você precisa de um no-code, não. Então, ele categoriza muito bem, né? Eu diria até que ele faz quase que uma escala, né? Code, low-code, no-code, né? Do ponto de vista de elevação da abstração. E ele mencionou isso várias vezes na conversa, a importância que ele dá para esconder complexidade das pessoas que não precisam da complexidade para resolver o seu problema, né? Ele usa a palavra hide, literalmente. Ele fala que a gente quer esconder a complexidade, não quer dizer que seja fácil fazer aquilo, mas eu quero entregar de um jeito que, literalmente, o cara que está lidando com design vai poder usar aquilo sem ter que lidar com a complexidade em momento nenhum. E ele entende que hoje no mercado de criação de sites já é uma realidade, vamos dizer assim, a predominância do no-code, quando a gente considera que ferramentas como WordPress, Wix, Squarespace, o Webflow, né, tem hoje uma participação muito grande, só o WordPress é responsável por tipo 34% dos sites. Então, hoje, esse já é um lado onde o no-code está dominando, vamos dizer assim. É bem interessante isso, porque, de fato, quando você olha para agências, né, no primeiro momento você pensa agências de criação de site, elas literalmente já descobriram formas muito mais efetivas de resolver esse problema por um custo que faz mais sentido, né? Porque eu acho que essa é a evolução de subir a abstração, acelerar e, ao mesmo tempo, entregar um custo adequado, né? Então, para agências, isso eu diria que hoje já virou uma realidade e é o que ele colocou. Ele diz que no mundo da criação de software, literalmente de aplicativos para empreendedores ou para empresas, e esse processo está em evolução, e a gente concorda com isso, porque literalmente esse ainda é um processo que está seguindo, até pelo que a gente acabou de falar da pergunta anterior, do comentário anterior do low-code com no-code, e eu acho que ficou muito marcante a parte onde ele literalmente falou de valores, né? Não tem como você ficar investindo $30 mil, $40 mil, $50 mil para criar uma solução inicial. Para depois você saber se aquela ideia é boa ou não, se ela funciona ou não. E inclusive, né, falando em agências, ele até comentou, né, que ele acha que assim, hoje só grandes empresas investem em contratar agências, porque hoje quem não é uma grande empresa tem total condição de, utilizando essas ferramentas no code, criar seu próprio site sem precisar ter um conhecimento profundo de como funciona um site, né? Usando esses serviços mais fáceis de usar. Comentário que estamos totalmente alinhados, né? Não há mais o menor sentido que você faça gigantescos investimentos. E eu diria, vou além, né? Na verdade, se você for uma gigantesca empresa, se você for contratar agência, muito provavelmente não é pelo site. Não é por isso que você está contratando ela. Você está contratando ela por algo que venha além do site. Talvez a visibilidade que o site vai ter, a forma de explorar, a criação, o design, talvez um design muito mais elaborado. Mas essas ferramentas que a gente comentou, você citou algumas delas, já entregam, na sua versão, digamos, normal, um design de excelente qualidade, né? Então,
dependendo do tipo de ferramenta que você está usando, você já ganha um design muito bom. E hoje em dia, design, de novo, você compra template, né? Então, você já compra um design feito por um designer para ser reutilizado. Então, a agência, na minha visão, hoje, ela é importante, super importante, será sempre importante, mas ela foi além, ela não é mais a criadora só de site, ela faz muito mais do que isso. Você repete aí essa parte da agência agora. Você congelou do que você está falando. Na minha opinião, a agência... Então, na minha opinião, a agência é importante e vai sempre continuar a ser, porque ela não faz só site, ela faz algo que vai muito além do site, né? Ela entrega muitos outros serviços. Em cima dessa questão do que você pode fazer hoje e do que você precisa contratar alguém, e fazendo uma analogia aí com esse cenário, ele contou um case de uma pessoa com uma academia de karatê, né, que queria fazer uma aplicação para interagir com seus alunos, passar os exercícios que os alunos deviam fazer, receber de volta deles a informação dos exercícios que fizeram, tal, e que tentou contratar um desenvolvedor para fazer a aplicação da forma tradicional e não conseguia fazer, né, se expressar e comunicar com o desenvolvedor para que o desenvolvedor entendesse como era que ele queria que funcionasse aquela aplicação. E no momento que ele estava nessa circunstância, ele descobriu o Adalo e ele fez ele mesmo a aplicação com a qual ele interage com os alunos, né? E que foi extremamente útil nesse momento, vamos dizer assim, que a gente está ainda passando aí com todas as restrições ligadas à pandemia e tal. Ter feito essa aplicação trouxe um ganho, vamos dizer assim, na interação do professor com os alunos, para que eles pudessem continuar se desenvolvendo enquanto estão nessa circunstância, né, da pandemia. Que é justamente um tipo de exemplo alinhado com o que ele falou antes, né? A ferramenta voltada para a criação, para pessoas, empreendedores poderem criar e poderem entregar experiências diferentes para os seus clientes. Então, esse exemplo, ele mesmo diz que ele gosta muito, porque resolve um problema que supostamente seria muito difícil de ser resolvido, né? Por causa da questão de você ter que falar com alguém para construir um software para você e, no fim das contas, ter aquele problema entre a comunicação do que eu quero com o que eu recebo, que é um problema tradicional. Nós que temos um background grande em tecnologia da informação, gerindo equipes e tal, a gente sabe disso, isso é um grande desafio, comunicação é um grande desafio, ainda mais na hora que você vai construir software. E esse exemplo é muito legal, né? Porque é um professor de karatê que consegue continuar gerando engajamento e fazendo com que os alunos possam receber o conteúdo das aulas de qualidade através de um aplicativo. Então, eu acho um exemplo bem daqueles inesperados, né? Você nunca vai imaginar um professor de karatê que faz um aplicativo para te ensinar karatê, né? Então, Uma outra coisa que ele comentou exatamente na sequência disso é que você tem muitas startups surgindo em cima de uma base de no-code, porque o próprio empreendedor, como é o caso do professor do karatê, consegue materializar a sua ideia, né? E ele comentou, vamos dizer assim, na possibilidade que se abre em cima do no-code, por ser muito fácil de você fazer o processo, vamos dizer assim, do copiar e colar, de você duplicar uma solução e customizar aquela solução para um mercado específico. Porque você tem no mundo do software, que tenta abranger o máximo de mercados possíveis em cima da mesma solução, você tem uma coisa que a gente também conhece bem, que é o inchaço do software, né? Onde o software vai ganhando tantos features que atendem grupos particulares, mas que estão dentro do software que todo mundo usa, que isso vai prejudicando o funcionamento do software, né? Então, ele tem uma visão de que nos próximos anos a gente vai evoluir mais na direção de você ter os bloquinhos da sua aplicação lá disponíveis para você recombinar e utilizar, criando soluções específicas para verticais diferentes, né, sem ser a mesma coisa para todo mundo. Ele claramente transparece aquela visão do building blocks, né, dos blocos de montar, que todo mundo faz analogia com Lego, né? Então, aqui ele deixa isso muito claramente e ele eleva para o próximo nível, né, que é a facilidade de clonar, né? Então, ele fala, você criou um software, por exemplo, como o do professor de karatê, mas talvez você seja um professor de yoga.
é muito parecido, digamos, o que você oferta, mas é totalmente diferente, porque não tem nada a ver a prática da yoga com a prática do karatê. Então, você vai ter que colocar ali outras características. Né? Então, é muito interessante ele demonstrar que a criação da ferramenta do Adalo vai nessa linha, justamente porque ele teve essa preocupação de poder clonar aquilo que está sendo feito, e você coloca e tira blocos. Né? E nesse momento, inclusive, ele falou do marketplace de componentes, exatamente, marketplace de componentes, porque ele falou, cara, essa para nós é o segredo da evolução dessa ferramenta e desse mercado, aonde você vai colocando os blocos que você quer, da forma que você quer no local onde você precisa deles. Então, isso, de novo, demonstrou uma clareza de abertura, expansão, né, com facilidade de uso e, ao mesmo tempo, especialização. São muitos conceitos fortes, difíceis para caramba de serem implementados, para quem constrói software, sabe disso, entregues numa plataforma de fácil uso. Então, você vê a robustez da visão e daquilo que eles estão criando, obviamente, levando-se em consideração que são uma empresa jovem. E mais ou menos nesse ponto da conversa, você comentou que nas grandes empresas está se aplicando diversos métodos de trabalho diferentes para se buscar agilidade e velocidade na conceitualização, né, na criação, bolação de novos produtos, de coisas mais inovadoras. Porém, na hora que você passa por esse processo, você chega na parte onde você tem que construir aquilo que você bolou, e aí geralmente as empresas empacam. Né? E aí o David ele fez um comentário interessante, que foi ele falar que para os consultores, né, uma vez que ele entrega para você o que é que você deveria estar fazendo, se você não conseguir fazer, não é problema seu, não é problema seu consultor, né, o consultor. É problema seu que estava querendo fazer a coisa. E aí ele até brincou que era, de certa forma, até ruim falar assim, porque ele tem vários amigos consultores que fazem um bom trabalho, mas essa é a visão pessimista desse processo, né? Onde, uma vez que está desenhado uma coisa, se aquela coisa depois não funciona, não é mais com quem desenhou, é com quem está fazendo. E ele comentou que o no-code traz exatamente a possibilidade de você continuar o trabalho de desenho da solução, transformando o desenho da solução no próprio produto, permitindo que você trabalhe isso de forma prática, já testando com usuários, vamos dizer assim, e sabendo, então, se aquilo que você está bolando funciona mesmo ou não. Né? Que, inclusive, ele remeteu esse ponto da conversa lá ao início, né? Ele fala, essa foi uma das motivações que me trouxe a esse caminho, a querer criar esse tipo de solução, porque foi quando eu identifiquei que precisava ir além de simplesmente ter um design, poderia entregar um produto utilizável. Né? Então, isso foi muito bacana, e também foi legal que, em seguida, ele diz que as pessoas que ganham essa habilidade, né, de poderem usar esse tipo de ferramenta, serão cada vez mais úteis dentro das diversas equipes, porque justamente elas conseguem acelerar esse ponto, que é um ponto que eu particularmente tento bater em todas as nossas entrevistas, que é essa dificuldade que as empresas têm de passar da ideia para a materialização, porque o processo de transformação digital precisa do digital, e o digital é um produto digital. Se você chega naquele ponto e não consegue materializar os produtos, as coisas não vão acontecer, porque no fim das contas você vai ficar travado. Então, eu acho que e ele entende isso, e ele entende que essa é uma das grandes vantagens pelo qual se está criando essa profissão ou essa habilidade que diferencia alguns tipos de profissionais serem no-coders. Né? Ele falou que nesse momento ele tinha até ele tinha um bias aí, né? Ou seja, um viés, né? Porque todos nós que estávamos conversando ali, de certa forma, somos no-coders e entendemos isso. E ele entende que há uma tendência de que ser um no-coder se torne um tipo de trabalho, né, um tipo de emprego no futuro, porque faz sentido dentro desse universo que ele visualiza, né, de você ter no processo de criação de um produto o cara do marketing, o cara de design e o cara que é o no-coder que materializa aquilo que está sendo discutido ali. Passando para o outro lado, né, o lado de que não é uma startup, é mais para o lado do corporativo, né, que a gente falou ainda há pouco da penetração.
ele citou um outro caso de uma universidade que queria oferecer para os seus alunos, quando eles tivessem feito uma série de atividades extras, uma distinção especial no seu diploma. E, para isso, essas atividades precisavam ser informadas para os alunos, né, quando elas ocorreriam, em que horário e tal, e os alunos precisariam reportar sua participação naquelas atividades. Para fazer isso, a melhor forma era usando um app. O custo para fazer o app, como o Alexandre comentou, foi citado em torno de 30 a 40 mil dólares. E como isso era uma experiência que a universidade estava fazendo, que não se sabia se ia dar certo, se os alunos iam estar interessados ou não, é difícil você justificar que você vai gastar 30, 40 mil dólares numa coisa que você não tem ideia, se você vai, de fato, ter uso depois, né? E nesse ponto, eles encontraram o Adalo e implementaram essa solução que faz a distribuição das informações dos eventos e o acompanhamento da pontuação que os alunos obtêm por participarem dos eventos. Com o Adalo, o programa funcionou muito bem no seu primeiro período, e logo depois veio a pandemia e eles conseguiram rapidamente adaptar a aplicação para que ela pudesse continuar entregando o valor daquilo através de eventos virtuais ao invés de eventos presenciais, né? E essa é uma das grandes vantagens, vamos dizer assim, do no-code, que é de geralmente permitir você fazer adaptações de forma rápida, né? Criar rápido, adaptar rápido e ter um custo adequado para você poder literalmente experimentar e saber se você está caminhando no sentido que faz, que está alinhado com aquilo que você imagina. Então, pode ser que não esteja, então você tem capacidade de ajustar muito rapidamente, e no fim das contas, se aquilo vira um grande negócio, aí você tem outras decisões a serem tomadas dali para frente. Bom, nesse ponto, vamos dizer assim, a gente indagou ele a respeito do nome, Adalo, né? De certa forma, é um nome que não para nós aqui, é muito tranquilo de pronunciar, embora nós originalmente, antes de sabermos pronunciar dessa forma, falávamos diferente. Mas é um nome que, sim, você fica, bom, da onde vem esse nome? E ele contou que eles se inspiraram num caso de uma empresa, uma rede de óticas americana, que tem um nome composto, e que os dois nomes que compõem o nome da rede são nomes de personagens de ficção de um livro que um dos fundadores da rede gostava muito. E eles, então, pensaram, essa é uma abordagem interessante para criar um nome, e eles se inspiraram na Ada Lovelace, que é uma moça que viveu no início do século XIX. Se eu não me engano, ela faleceu aos 36 anos, em 1852, e de forma geral, considerada talvez a primeira programadora, né? Ela publicou um algoritmo para ser executado na máquina de cálculo mecânica de Charles Babbage, né? E aí você pensar, né? Realmente, 1852 foi quando ela faleceu, né? Não é exatamente ontem, e eles resolveram fazer uma homenagem a essa moça, e o nome Adalo, na verdade, é o primeiro nome dela, combinado com as primeiras letras do sobrenome dela, né? Então, ela chamava-se Ada Lovelace, eles pegaram o Ada e o Lo, virou Adalo. Eu diria que essa história é incrível, né, cara? Essa história que ele contou é incrível, porque você chegou no fim dela, né? Você contou o fim, mas o início eles já tinham testado outros nomes, inclusive um dos nomes que eles queriam, quando eles foram olhar, ou seja, é um nome muito usado já para várias... exatamente, já é um nome que tem muito a ver com o que várias outras empresas estão fazendo. Então, eles queriam se destacar, foram ver quanto custaria o domínio principal para se destacar com esse próprio nome, custava 100 mil dólares. Então, eles falaram, cara, não é esse o caminho, vamos ter que encontrar outro nome. E aí começaram a pesquisar e chegaram nessa fórmula de juntar nomes que pudessem estar ligados a uma homenagem a algo que fizesse sentido, e chegaram na Ada Lovelace, que eu acho um exemplo muito interessante, até porque, vamos combinar, que eu nunca pensei em criar um nome que pudesse ser uma junção desse tipo, e agora isso abriu, digamos, a minha possibilidade criativa um pouco mais, eu diria.
Então, e aí a gente entrou na questão de quais seriam as empresas que estão dentro desse espaço do no-code, caminhando numa direção que ele considera, vamos dizer assim, a direção certa, né? Ou aquilo que para ele é a direção certa. E ele citou algumas coisas que a gente achou muito interessante, né? A primeira é de olhar a necessidade de você poder juntar o no-code com o code, para aqueles momentos em que você não consegue fazer o que você precisa fazer com no-code. Então, as empresas, segundo a visão dele, devem estar buscando tornar fácil você acoplar coisas feitas fora da ferramenta com o que você faz dentro da sua ferramenta, né? E, por outro lado, também aquelas empresas que estão com uma preocupação grande com a infraestrutura que utilizam para fornecer o serviço. Porque ele acredita que um produto criado com uma solução no-code tem que poder escalar junto com o negócio. E aí até deu o exemplo da Airbnb, e embora ele tenha falado, acho que de uma forma muito interessante, inclusive, que é claro que se você chega no tamanho da Airbnb, você provavelmente não está mais rodando numa plataforma no-code, você provavelmente tem uma equipe de tecnologia extensa para garantir que aquele seu negócio de bilhões está funcionando da melhor forma possível. Porém, que deve ser possível você crescer o seu negócio até um tamanho considerável, se não chegando à casa dos bilhões, mas ainda assim um negócio de tamanho médio para um tamanho até grande, vamos dizer assim, em cima daquele produto que você começou a criar ali, né? Isso daí teve mais uma outra característica que ele citou, que você não mencionou aqui, que é também a interoperabilidade com outras ferramentas, né? Com outras ferramentas no-code também, né? Ele falou de integração, ele citou algumas ferramentas como o Zapier, como Parábola, exatamente, como uma extensão daquilo que você pode fazer com uma ferramenta como o próprio Adalo. Então, isso também está totalmente alinhado com o que a gente tem sempre falado, que é a questão de que você, muitas vezes, não pode depender de uma ferramenta só, você tem que criar um stack, né? Que é um conjunto de ferramentas, e todos os negócios que estão funcionando, operando, estão dando certo, eles, na verdade, não dependem de uma solução, de uma tecnologia apenas, ele sempre tem um stack envolvido ali para resolver. Então, achei isso muito legal, e achei também fundamental essa visão clara da preocupação com a escalabilidade. Ele reconhece que o Adalo está evoluindo nesse caminho, né? Eles têm uma jornada aí a seguir, mas que essa é uma preocupação muito forte que eles têm, do ponto de vista de garantir que quem está criando soluções com o Adalo possa fazer o crescimento do seu negócio, como o Maurício citou até um determinado ponto, e quando você começa a ficar muito maior, um volume muito maior de transações, enfim, com modelos muito mais complexos, hoje, nesse momento, não é possível fazer com ferramentas no-code. Não sei se no futuro será possível, e ainda que seja, não sei se fará sentido, mas de qualquer jeito, é interessante ele abordar esse aspecto e deixar isso claro do ponto de vista da importância de ter uma plataforma escalável. E, de forma geral, essas foram as principais anotações aí que a gente fez para comentar da entrevista com vocês. Essa foi a primeira entrevista que a gente publicou, e virão agora, na sequência, outros vídeos deste mesmo modelo que vocês estão vendo aqui agora, a respeito de outras entrevistas que se seguiram a essa primeira. Então, já são hoje 2 publicadas, e eu recomendo que, se você não quer deixar de ser avisado quando saem as novas entrevistas, que você assine o canal Monte Exponencial, se inscreva na comunidade BinoCoder para ser avisado quando saírem os próximos vídeos. A minha mensagem final para esse vídeo tem muitos takeaways aqui, tem muita coisa que você leva desse vídeo, a questão da adaptabilidade, de tirar sua ideia do papel, agilidade, custo baixo, velocidade, possibilidade de clonar e evoluir, ter uma mesma solução que é mutável, mas muta levando em consideração só aquilo que o outro negócio precisa, a preocupação com a escalabilidade, enfim, são aí várias
vários aprendizados. Eu espero que vocês tenham gostado, digamos, do fato da gente poder estar trazendo aqui isso em português. Mas, de qualquer jeito, eu recomendo que, se você tem não tem tanta dificuldade com o idioma, vale a pena assistir a entrevista original em inglês, liga a legenda, vai com calma, vê o vídeo não tem pressa, pode ver 250 vezes, porque uma coisa é o que a gente trouxe aqui para vocês, e outra coisa é você ouvir literalmente a própria pessoa falando. Então, recomendo que assistam o vídeo original, mas o resumo da nossa conversa foi esse, e realmente foi muito bom. A gente começou com o pé direito essa série, publicando o vídeo da entrevista com o David Adkin, da Adalo, e eu fico feliz de ver que é uma empresa que está construindo um produto, que tem uma visão de futuro muito alinhada com digamos, a filosofia e o que está por trás da construção de software com alto nível de abstração, que é o que, na verdade, é o no-code. Então, a gente fica por aqui nesse vídeo, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal.